Bom, que maravilhoso. É tudo simples, mas vejam tudo o que o mensageiro nos falou. Ele nos mostrou, ele nos deu ali a fita, mas não leu. Em Ageu 2, foi em Ageu, por aqui tem. Acredito que era Ageu 2:9, onde ele disse que a glória, a última glória desta casa, será maior que a primeira. Vejam, como tudo que vocês veem na Bíblia é um reflexo, um ensinamento do que Deus ia fazer no tempo do fim, quando o tabernáculo de Moisés foi concluído. O que a Bíblia diz? Que a glória de Deus desceu ali ao tabernáculo de Moisés e encheu a casa. E eles não podiam ministrar porque estava a presença de Deus, que era, como dizia Jesus a Pedro, onde ele disse: esse é meu filho amado, o qual me comprazo a ele ouvir. Não podia ministrar senão só ele ali. Quando o templo de Salomão foi concluído, você vê a mesma coisa lá em 2 de Crônicas 7, por aí, eu não lembro bem agorinha. Mas quando ele disse que quando terminar o templo, a glória de Deus desceu, queimou o sacrifício que estava no altar e passou até o lugar santíssimo, passou pelo meio do templo, chegou ao lugar santíssimo e a glória de Deus preencheu esse lugar. E qual era a glória de Deus? A presença de Deus. Qual era a glória de Deus que desceu ali? A coluna de fogo, o que queimou o sacrifício e repousou no meio do lugar santíssimo entre os dois querubins. Essa era a coluna de fogo. Quando o templo espiritual de Cristo, que a igreja, vocês veem que quando ele falou, quando ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, agora está falando no futuro, porque ele veio para edificar um templo para Cristo, para Deus, para a habitação de Deus em espírito, com pedras vivas, com homens e mulheres redimidos, salvos, que fazem parte desse templo. E assim começou com a primeira era, com a segunda era, com a terceira era, a era apostólica primeira, com Pedro. Depois daí nós temos a primeira era da igreja com Paulo, e assim Pedro, Paulo, Irineu, depois de Irineu, temos quem aí? A Martin, depois de Martin, temos a Colombo, depois de Colombo, temos Lutero, depois de Lutero, temos a Wesley, depois de Wesley, temos a Branham, e Branham nos pinta um espaço ali que ele chama, uma brecha. Pois essa brecha também tem que ter um mensageiro, e o mensageiro da era de Laodiceia foi Branham. Mas essa brecha tem um mensageiro, e o irmão Branham que ele pôs ali foi Espírito Santo. Mas vocês não viram que o ungido de Deus nos disse, mas ele poderia ter colocado Gabriel em uma mensagem que eu estive lendo. Ao invés de colocar Espírito Santo, ele poderia ter colocado Gabriel, porque assim como Gabriel, precursor, a primeira vinda de Cristo correspondia a precursar a segunda vinda de Cristo. Isso é uma profecia de William Branham. Então, aí não estava ainda na era de pedra angular, porque a era que estava apontando era a próxima era que vinha, que era a que estava se construindo.
Então, quando termina essa era de pedra angular, e ele nos disse, já parem isso, parem aquilo, e isso já foi no início de 2019, né? Mandou que parássemos, que chama Miguel e diga que pare isso e aquilo, e os irmãos, os pastores, etc. Porque o tabernáculo da era de pedra angular já estava completo com as pedras vivas, e quando as pedras, quando esse lugar é completo, é cheio com a glória de Deus, mas as pessoas estão esperando que a glória de Deus seja, ver qualquer coisa, e é coluna de fogo a que desce ali para poder guiar e dirigir o povo. A mesma coluna de fogo. Deus tem que ter um instrumento pelo qual falar-nos. Instrumento humano. Mas não é um instrumento humano que está fazendo a obra, o que está dizendo o que tem que fazer e falando do que tem que falar para que essa fé de rapto aconteça. É o Senhor mesmo usando um ser humano. Mas a glória de Deus já toma controle, como aconteceu no templo de Moisés, no templo de Cristo que ele começou a construir, e então já sai do trono de intercessão no céu, mas aqui na terra, na era da pedra angular, tem um trono. Então, onde vai ser encontrada a misericórdia? O que o irmão William disse? O que recebe a mensagem de Moisés e de Elias recebe misericórdia. Você percebe que tem um lugar onde está a misericórdia? É no trono de Deus. E fora desse lugar não tem misericórdia. Se uma pessoa já não pode ver, já não pode receber, está rejeitando a misericórdia de Deus pela última vez. Então vejam como o templo de Salomão, o templo de Moisés, o templo de Salomão e o templo de Jesus Cristo, que é esse que é feito com pedras vivas. Porque quando Jesus falou do templo de Salomão, ele disse, ali não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai ser demolido, aí não vai ficar nada. Então é por quê? Porque já estava o verdadeiro filho de Davi, começando a construção do templo, e no dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo, e então começa essa obra da igreja. É algo muito grande que o Senhor tem vindo fazendo, o Espírito Santo tem vindo fazendo. E aqui no tempo final, é que o Espírito Santo, a coluna de fogo, é a que entra para encher de glória esse templo. E a Escritura diz, a última glória dessa casa vai ser maior que a primeira. Porque a primeira glória trouxe grandes bênçãos com Moisés, a segunda com o templo de Salomão também, mas essa vai produzir a ressurreição dos mortos e a nossa transformação. Vê? A glória dessa casa vai ser maior. Tudo que Deus está fazendo hoje na manifestação da sua glória, no Filho do Homem, glorificado. Mas as pessoas imaginam outra coisa, e é tão simples como Deus faz, como Ele está fazendo. É muito tremendo tudo que o irmão William nos falou aqui, quando ele disse a última glória vai ser maior que a primeira. A última glória da igreja do Senhor Jesus Cristo será com uma dupla porção.
Portanto, a última glória da Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu estou na página 15. A última glória da Igreja do Senhor Jesus Cristo será com uma dupla porção. Portanto, vai ser maior que a que receberam no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes foi o começo maravilhoso, deu-se origem à Igreja de Cristo, mas aqui, nessa manifestação da glória de Deus, vem a conclusão, vem a concluir, a terminar essa manifestação da glória de Deus. Então vejam que é uma coisa maior. Diz que é maior. Por quê? Maior que o que os apóstolos tinham ali no princípio. Porque aqui virá também e trará que coisa? Trará transformação física, que é a glorificação, para os crentes em Cristo que estariam vivos no último dia. Os que permaneçam vivos até esse momento serão transformados e os que morreram serão ressuscitados. Nós vamos ver aí tudo o que vocês viram partir, vamos ver ressuscitado, e é com a manifestação da glória de Deus. Não podia ser uma obra humana, tinha que ser uma obra da coluna de fogo. Mas a mesma coluna de fogo que esteve com Moisés, ou seja, se apresentou no templo, a mesma coluna de fogo que desceu para queimar o sacrifício ali no templo, o templo de Salomão, e entrou ao lugar santíssimo, é a mesma coluna de fogo que se encarnou na pessoa de Jesus para trazer essa redenção a nós. Vê? E dar origem a esse templo espiritual, onde Jesus disse, é aquele que chamou o povo de Israel como o povo dos servos, e a este povo da igreja o chamou como seus filhos, porque diz, são osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então vocês veem isso em Efésios 5 por aí, que ele disse que somos de sua própria carne, de seus próprios ossos, e o William acrescenta, e do seu próprio sangue. Vê? Temos essa obra maior, é uma obra maior que a que houve, diz, na época dos apóstolos. Porque então é a glorificação do corpo glorificado eterno, imortal e jovens por toda a eternidade. Tempo para ver as coisas que estão prometidas para esse tempo final e ver o que Ele estará fazendo. Esse é o tempo para vê-lo. Para ver o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas pelo Senhor no processo divino. Vê? À medida que o Senhor vai cumprindo, até que se cumpra todas, e tenhamos então, que coisa teremos? O que diz aí? Está lendo, Luiz? Que vamos ter então, cumpre todas, todo o sétimo selo. O que é o sétimo selo? A segunda vinda do Senhor. Veja onde está a nossa esperança. Não tem outra esperança fora do sétimo selo. Não tem outra esperança fora da segunda vinda do Senhor. Vê o sétimo selo cumprido em que forma? Plenamente. Face a face. Já não é uma coisa do futuro, mas já face a face, no presente. O sétimo selo cumprido plenamente, que isso é a vinda do Senhor à sua igreja. Isso será o que trará a fé para a transformação dos crentes em Cristo no último dia. E também virão a ressurreição dos mortos, crentes em Cristo. Tudo isso o sétimo selo traz. No sétimo selo se conclui
tudo isso se conclui todas estas coisas. Portanto, é importante saber que estamos no tempo para ver as coisas que Deus estará realizando nesse tempo. Temos primeiro que vê-las nas Escrituras, porque se você não sabe, não as vê nas Escrituras, quer dizer que isso que nós estamos vendo será escriturístico? Será que a Escritura em alguma parte dirá que o Senhor vem por segunda vez? Será que em alguma parte da Escritura, eu estou falando da Escritura, não apenas como a Bíblia, mas senão como a mensagem do irmão Branham e do irmão William, será que diz que vai ser paralelo em tudo o que foi na primeira vinda? Como foi a primeira vinda em um homem? É muito simples. Um carpinteiro, um construtor, não pode ser. Uma coisa tão grande vir assim? Pois veja, veio assim. E não o viram. Mas teve um grupo a quem o Senhor chamou bem-aventurados, que são bem-aventurados, porque vocês estão vendo o que esses grandes mestres não puderam ver, o que esses grandes teólogos com tanto conhecimento não puderam ver. Você não tem esse conhecimento, mas tem algo que é percepção profética, tem revelação. E a revelação permitiu você ver o grande que Deus está fazendo hoje de uma maneira simples. De uma maneira simples. Isso é algo muito extraordinário. Toda esta mensagem não vai ser outra coisa senão o que está prometido na Escritura. Não vai ser outra coisa. Tem que estar na Escritura a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda. É Ele mesmo. É o mesmo que veio em sua primeira vinda e depois vem em sua segunda vinda em outra pessoa, mas é Ele mesmo. Vê, aí é onde está, onde as pessoas se confundem e perdem, porque o véu de carne não os deixa ver, perdem de vista, mas é o mesmo, o Cristo mesmo, em outro véu de carne, mas é o Senhor mesmo. Lâmpada é para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, diz a Escritura. Portanto, a palavra do Senhor tem que ser atendida. Temos que conhecer para saber, para poder saber e para poder identificar o que Deus estará fazendo nesse tempo. Se não vai à Escritura para ver, não apenas na Bíblia, senão na mensagem do irmão Branham, e você vê a mensagem que o profeta está nos trazendo, a mensagem do irmão Branham, a mensagem de William, o que a Bíblia diz e o conselho que ele está dando da parte de Deus com base nisso. É porque ele sabe que essa palavra não pode voltar vazia. Essa palavra está falada por esses profetas para fazer aquilo que Deus já disse que faria. Essa palavra não pode voltar atrás. O céu e a terra poderão passar, mas essa palavra vai fazer aquilo. Você tem que achar isso na palavra, está na palavra. É uma mensagem escriturística, não é uma mensagem que veio à mente de um homem. É uma mensagem escriturística. Tremenda estará sendo, mas o que estará fazendo nesse tempo final. Então aqui, na página 17 diz, e o que Ele prometeu para o nosso tempo, também Ele cumprirá. Você então tem que saber quais são as coisas que Deus prometeu para o último dia. Vê lá quais são as promessas, que é o que traz a conclusão no último dia. Vê a importância dessa carpa. O irmão William disse, em uma ocasião, que assim como
A arca que Noé estava fazendo era um grande sinal, vem, para o mundo, que tinha chegado o tempo do fim. Essa carpa é um sinal verdadeiro. Bom, ali ele já estava mostrando a vocês algo ali, quando nos disse que o irmão William nos disse que Pedro foi o príncipe, a primeira parte apostólica, foi dado a ele as chaves e ele foi colocado como líder, como o que tinha a voz nessa etapa, mas depois veio a etapa de Paulo, que são duas, depois veio a etapa de Irineu, depois veio a etapa de Marte, depois veio a etapa de Colombo, depois veio a etapa de Lutero, depois veio a etapa de Wesley, depois da etapa de Wesley, veio Branham, não? Depois de Branham encontramos aí um espaço que ele colocou Espírito Santo. Mas o que o irmão William nos disse que era o Espírito Santo? Gabriel. O ministério de Gabriel, que precursa, assim como precursou a primeira vinda, diz precursará a segunda vinda. E depois vem o ungido que a coluna de fogo está usando na era de pedra angular. São 10. É o mesmo que você vê, o que Jesus disse, que será como nos dias de Noé. Vê, a mesma coisa, como nos dias de Noé. Então vejam aí a comparação. Começa com Adão, depois de Adão veio Sete, porque Abel morreu, o seu irmão matou, mas veio Sete, depois de Sete veio Cainã, depois de Cainã, então veio Balaleel, depois de Malaleel veio Jared, depois de Jared, faltou um por aí, porque veio Adão, Sete, Enos, faltou Enos, o pai de Cainã, Cainã, o pai de Malaleel, Malaleel, o pai de Jared, Jared, o pai de Enoque, o que foi transporto, e Enoque é o pai de Matusalém. Matusalém é o pai de Amed, e depois de Amed, quem é filho? Noé. De Lamed, Noé é filho de Lamed. Com Noé termina essa geração. Noé é o mensageiro do juízo, e é o que traz o juízo, é o que põe fim àquele sistema que havia no mundo, com o juízo que trouxe Noé. Então, o Senhor Jesus disse que a vinda do Filho do Homem é semelhante ao de Noé. Se tu vê, desde que começa a igreja, essa brechinha pequenina que você vê ali, não tem por aí? Não tem por aí essa que nós sempre usamos? Ah, bom. Esse tracinho pequenino que você vê ali embaixo, está aqui. Esse tracinho pequenino que não tem, parece que não tem nada aí, essa é que representa a era apostólica, a base, que é a igreja levantada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Mas essa é a base, mas esse Pedro ali, o príncipe dessa era. E depois estava vendo que chegamos aqui a William Branham, aí já estamos chegando ao 8, depois chegamos a esse que está aqui, é o 9, e depois vem o mensageiro que tem que pôr fim ao reino dos gentios. Você vê? E isso é escriturístico, isso não pode falhar.
isso vai ser tal como aconteceu com o tempo de Noé. As pessoas zombavam. Quando eu estava lendo por ali a mensagem do ungido, que quando Noé disse, bom, vem uma chuva, riam, aí zombavam. A Bíblia diz que a maneira de Deus regar a terra era um vapor, que subia e regava a terra, mas chuva nunca tinha vindo. Então isso que estava anunciando era uma coisa nunca antes vista. Agora, ele disse que viria, porque Deus disse, e ele é um profeta, sabia que isso era verdade. E entrou a arca e se trancou 7 dias antes de vir a chuva. E todos zombavam. Veja esse maluco dentro desse, junto com seus animais metido aí dentro. Olha esse maluco numa montanha aí. Quando é que vai chegar água aí? Que nunca veio chuva. E vejam como a porta é trancada. E a porta Deus trancou. Já terminou. Bom, a sua zombaria, veja o que a Bíblia diz. Jesus disse, e veio o dilúvio. E o que Jesus disse? Levou a todos. Veja, a única segurança que tinha era estar nessa arca. A única segurança que há é a segunda vinda do Senhor. Se você está fora disso, não tem garantia, porque a única segurança que há é a vinda do Senhor, aí na era de pedra angular. Que quem não subiu aí, pois vai ser tarde demais. E nós temos que ser agradecidos a Deus que nos permitiu ver que isso é escriturístico, isso está na Bíblia, conforme ao programa de Deus. Não é um programa humano, é um programa bíblico que está se cumprindo. E temos que ser muito agradecidos. Amanhã, com a ajuda de Deus, vocês aqui cedo, menos mal que estamos terminando bem cedinho hoje, porque amanhã, com a ajuda de Deus, já pelas 6, devemos estar aqui prontos. Venha ali tomar o seu cafezinho preparado, porque não sabemos quanto tempo. Hoje nos surpreendeu. E Ruth disse, não pode ser, não pode ser. Benji já está terminando. Não pode ser. Bom, ele nos deu o que Deus deu a ele. E isso é o que nós necessitávamos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para deixar conosco o mesmo que abriu o culto a nós hoje, que é o mesmo que nos fechará, encerrará. O irmão William Pérez, o reverendo William Pérez.